ao relato de hoje. Já vou adiantando que o relato de hoje não tem nada daquilo, meu Deus, que assustador, olha só essas coisas que apareceram, mas é para mostrar para vocês também como o sobrenatural pode estar nas coisas sutis, sabe? A gente reparar aquela coisinha ou outra que às vezes para alguma outra pessoa não tenha nenhum significado, mas você sabe que para você tem. Vamos ler o relato. O relato é este: a garota que conheci no Japão me ajudou a decidir. É uma moça que nos conta o relato. Olá, Ana e Matheus, olá, assombrados. Conheci o seu canal no comecinho de 2018 e sempre que posso ouço os relatos gravados. Tem dias que faço maratona assombrada e adoro os relatos de OVNIs e de Maledite. Ana, sua voz encantadora, doce e suave, passa uma energia muito boa e tranquila. Obrigada. Amo o trabalho de vocês e agradeço a forma como respeitam as pessoas, as crenças e as religiões. Bom, vamos aos fatos. Desculpem-me se o relato for longo e vou tentar resumir ao máximo. Só haverá um nome e este estará devidamente substituído. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 30 anos, moro no interior de São Paulo e sou Sansei, neta de japoneses. Os fatos que serão aqui relatados se deram a partir de 2011, quando resolvi ir ao Japão a trabalho. Para melhor entendimento, preciso explicar o que houve antes. Fui ao Japão ainda criança, pela primeira vez em 2002, e lá permaneci com os meus pais e com meu irmão até 2008. Porém, com a crise econômica do mesmo ano, muitas famílias perderam seus empregos. Com a minha família não foi diferente, então resolvemos voltar ao Brasil definitivamente para que meu irmão e eu pudéssemos continuar os nossos estudos. Meu pai e irmão mais velho juntaram suas economias e investiram tudo em um comércio em nossa cidade. Porém, como todos sabem, empreender no Brasil não é fácil e requer muita paciência, perseverança e principalmente dinheiro para o capital de giro, pois são muitos gastos. É isso aí, deixa eu só ver se a gravação tá certinho. Deixa eu só ver aqui, tá a musiquinha e minha voz ok? Beleza. Enfim. São muitos gastos, né? Então, o meu sonho de fazer uma faculdade se tornou muito distante. A minha família não tinha condições de pagar uma faculdade para mim e mesmo que conseguisse passar em uma universidade federal, não teria como me manter com hospedagem, alimentação, livros, etc. Em outra cidade maior, né? Bom, o tempo ia passando, eu via o sacrifício dos meus pais já com uma certa idade e eu não tinha coragem de exigir alguma coisa deles. Foi quando decidi retornar ao Japão em 2011, uma vez que a economia por lá já estava se recuperando e já nessa época havia muitas propostas interessantes de emprego. Achei melhor trabalhar no Japão para assim poder juntar uma grana para pagar a minha faculdade. Achei melhor fazer isso do que tentar um financiamento estudantil. Não foi difícil eu conseguir os documentos e o contrato de trabalho com uma empresa de recrutamentos de emprego. No final de novembro de 2011, fui rumo ao Japão novamente e dessa vez sozinha. Embarquei com mais 2 meninas brasileiras e chegando no Japão, conforme o combinado, fomos levadas pelo motorista da empresa para uma cidade no interior do país. Um dia após a nossa chegada, nós 3 fomos providenciar documentos necessários para que, na próxima semana, enfim, pudéssemos começar a trabalhar. Na segunda-feira seguinte, pela manhã, devidamente vestidas com uniformes da empresa, fomos levadas a nossos novos postos de trabalho, uma fábrica de peças automobilísticas. Cada uma de nós foi levada a diferentes setores de produção. Passaríamos por um período de experiência. Chegando ao meu local de trabalho, fui apresentada à minha chefe e a todas as colegas, 5 brasileiras e 2 japonesas. A maioria dos trabalhadores dessa fábrica eram mulheres. E nessa mesma manhã conheci a Yumi. Só de lembrar, meu coração aperta tanto. Quando a vi,
A princípio, pensei que ela era um garoto, magricela, usando calças folgadas e uniforme azul da empresa. Ela chegou empurrando um carrinho cheio de peças para abastecer a nossa linha de produção. A Yumi tinha por volta de 1,72 de altura, alta para os padrões das mulheres japonesas. Era magra, cabelos bem curtos, bochechas vermelhas e o sorriso mais doce que eu já vi. Disse bom dia a todos, se apresentou a mim, conversou um pouco com a nossa chefe, deixou o carrinho com as peças e foi embora. E eu fiquei intrigada com aquela menina de aspecto masculino. Os dias foram passando, fui aprendendo o trabalho na empresa e aos poucos fui conhecendo as minhas colegas de trabalho, tanto brasileiras quanto japonesas. E assim se aproximaram as festas de final de ano, e como no Japão não se comemora o Natal como no Brasil, nós brasileiras demos o nosso jeito de comemorar as tradições natalinas e tentar amenizar um pouco a saudade de nosso país. A nossa sorte foi que a véspera de Natal caiu em um sábado e lá fomos todas as amigas, compatriotas, nos reunirmos para fazermos a nossa ceia de Natal no apartamento de uma das meninas brasileiras. Como eu não havia ainda recebido meu primeiro salário, fiquei constrangida de não poder colaborar muito com a ceia. Tinha sim levado umas reservas em dinheiro, mas eu precisava poupar. Porém, isso não foi o problema, porque as minhas colegas resolveram essa parte e a nossa festinha estava ótima, apesar do frio lá fora, pois nessa época do ano fazia uns 8 graus naquela região. Sabe, Ana, o ano de 2011 foi muito difícil para os japoneses. Parecia que eles não estavam com clima para festas de fim de ano. Foi o ano do grande terremoto e do tsunami no norte do Japão, onde houveram muitas mortes, muitos desaparecidos, além do vazamento de material radioativo e uma usina nuclear. Também no norte do Japão, lembra? Os japoneses estavam mais quietos e até nas ruas e no comércio o clima era um pouco triste. Parecia que eles temiam o futuro. Mas apesar disso, nós, brasileiras, por natureza, gostamos de confraternizar com amigos e agradecer. E assim fizemos nosso Natal. Uma das meninas havia convidado a Yumi para nossa ceia e foi nessa noite de Natal de 2011 que pude conhecê-la um pouco mais. Ela tinha 26 anos, era solteira, morava com os pais, 2 irmãos mais novos que ela e um casal de avós idosos. Disse-me que nunca havia namorado, que não gostava de estudar e sim de praticar esportes e que precisava trabalhar para ajudar em casa. Passado uma semana, chegou o ano novo. Comemoramos só entre amigas. A Yumi ficou com sua família em casa. Os meses foram passando e a nossa turma de amigas foi criando mais laços, apesar da rotina extenuante de trabalho. Que sorte eu tive, pois geralmente as brasileiras em ambiente de fábrica no Japão quase nunca são unidas. Ao todo, éramos entre 6 ou 7 amigas. Sempre sentávamos juntas no refeitório, no horário de almoço e sempre alguém trazia uma comida gostosa para compartilharmos entre nós. A Yumi, vendo a nossa turma cheia de alegria, risos e amizade, aos poucos começou a se aproximar. Era a única japonesa da turma. Não falava nada em português, mas nós todas, sempre receptivas, dávamos um jeito de nos comunicarmos. Quase todas nós falávamos pelo menos o básico do idioma japonês. Com o tempo, passamos a sair todas juntas para restaurantes, vez ou outra comprávamos cervejas para bebermos em casa, ríamos, brincávamos e a Yumi sempre junto. Porém, ela não gostava de consumir bebidas alcoólicas, pois gostava de praticar esportes e corrida. Ela, em sua adolescência, havia sido atleta de um time de softball, uma modalidade de beisebol, e por isso preferia ter hábitos mais saudáveis. Realmente, a Yumi tinha um corpo magro, porte atlético, braços magros, porém fortes. Um dia, uma das minhas amigas me disse: "Eu acho que a Yumi gosta de você. Por isso ela se aproximou de nós. Eu acho que você também gosta dela, hein?" Na verdade, acho que no fundo todas as meninas haviam percebido a nossa ligação. Eu neguei, é claro. Para mim era algo impensável.
Não tive muitos namorados, porém nunca me imaginei em um relacionamento com uma menina. Ainda mais com uma japonesa nativa. Não podia acreditar nessa possibilidade. Éramos de cultura e criação diferentes. Como eu estava enganada. Digo uma coisa a vocês. Os anos de 2012 e 2013, para mim, foram os melhores da minha vida. Os mais alegres, os mais intensos, os mais coloridos. No auge da minha juventude, junto com as minhas amigas, íamos à praia, a shows, baladas, lugares turísticos do Japão, etc. Algumas vezes a Yumi nos fez companhia, e eu adorava o seu jeito bem-humorado e às vezes ingênuo de ser. Comecei a perceber seu jeito comigo. Aquele sorriso quase infantil, com dentinhos tortos, suas roupas de menino já não me passavam tão despercebidos. Ela possuía um estilo de ser que é chamado na Ásia de tomboy, que são garotas que têm características e comportamentos considerados típicos de menino. Adorávamos cantar nos karaokês e a nossa música preferida se chama Kizeki, da banda japonesa Green. Acho que é assim que fala, eu não sei, gente. Essa canção é linda, o nome dela significa milagre. Kizeki significa milagre. Eu pergunto, diante desse mundo tão grande, será que não foi um milagre esse nosso encontro? Isso é um trecho da letra da música. Bom, nesse tempo todo, nunca aconteceu nada entre nós duas. Nenhuma demonstração de sentimento explícito, apenas trocas de olhares, insinuações. E digo que esse foi o nosso grande erro. Que pena que nos faltou coragem, que pena que aquela sociedade opressora e oprimida não aceita as pessoas como elas são. Onde ser diferente, se destacar, é estar sujeito a críticas e a discriminação. Para os japoneses, existe uma pressão absurda sobre o indivíduo. Se espera que o cidadão siga regras e padrões impostos pela sociedade. A vida particular de alguém deve ser discreta. No caso de Ayumi, como ela almejava subir de cargo na empresa, então ela precisava obedecer a esses padrões. Tinha que ter uma vida, digamos, dentro do normal. Apesar de eu me culpar até hoje por não ter tido a iniciativa para tudo acontecer entre nós, acredito que para ela seria muito mais difícil de assumir o seu jeito de ser perante a família e colegas, ainda mais sendo mulher naquele país. Mesmo ela se vestindo com roupas masculinas, acredito que ainda estava dentro da normalidade da dita moralidade. Assumir uma companheira? Nem pensar. Aí já seria demais. Pessoal, tô falando aqui, tô lendo o que ela tá escrevendo, eu não sei como funciona, de repente alguém vem criticar, não é nada disso, ou é não sei o que, papapá, eu não sei, tá? E por favor, se forem comentar alguma coisa, que sejam respeitosos. Bom, eu nunca soube se ela já havia tido uma parceira, mesmo que fosse escondido. Eu nunca questionei sobre isso. Um dia perguntei a Yumi se ela tinha um sonho, e ela disse: nunca gostei de estudar. Então, assim que terminei o colegial, fui trabalhar para ajudar os meus pais e os meus irmãos mais novos, pois eu quero que eles estudem. Mas se eu pudesse escolher uma profissão, gostaria muito de ter sido policial. Mas eu sei que o meu tempo já passou. Fazer o quê? Como sou a filha mais velha, preciso trabalhar e pensar nos meus irmãos. Toda vez que ela via um policial utilizando motocicletas, seus olhos brilhavam, porque ela adorava motos e velocidade. Ana, no Japão, se a pessoa chega a uma certa idade e não estudou, não consegue mais estudar. É diferente do Brasil, onde você tem a oportunidade de retomar os estudos do ponto onde parou. Lá não. Se passou a sua vez e a sua idade, seus sonhos já eram. É uma sociedade com valores muito complexos e incompreensíveis. Enfim, nunca conseguirei entender e nem explicar. Aprendi muitas coisas boas com ela. A importância de praticar um esporte, cuidar da alimentação, cuidar do corpo e da saúde. Aperfeiçoei um pouco mais o idioma japonês, aprendi a tomar café gelado no verão e chá preto com leite no inverno. Parece estranho, mas no Japão isso é normal. Café com pedrinhas de gelo e creme de leite é muito bom, é uma delícia.
Bem, até hoje levo comigo todas as dicas e lições que ela me deu. Boa parte da disciplina que tenho hoje é graças a Ayumi. Ainda tenho um pouco dela comigo. Bom, continuando. Em 2014, tive que marcar a minha volta ao Brasil para resolver uns problemas de inventário da minha família e também para repensar sobre o que eu iria fazer da minha vida. Se eu ia voltar ao plano e tentar uma faculdade de direito, que era o meu sonho, ou se eu voltaria para o Japão novamente para juntar mais um pouco de dinheiro. Para mim, estava ótima a minha vida no Japão. Eu já havia me acostumado. O trabalho era duro, sim, mas eu tinha amigas, tinha dinheiro, diversão e tinha Ayumi. Uma observação, Ana. A maioria dos que vivem no Japão se acomodam. Às vezes por falta de objetivo, às vezes por se acostumar ao estilo de vida. Isso é uma armadilha, porque conforme o tempo passa, você se acostuma com o dinheiro, mas se perdem em seu objetivo inicial. Eu senti que foi o meu caso. Eu precisava voltar para dar um tempo no Brasil e pensar na vida. Enfim, meio contrariada, marquei minha volta para o Brasil para maio de 2014. Uns dias antes do meu embarque, a Ayumi me deu um boneco de pelúcia do Stitch. Stitch, é assim que fala. Do Stitch. Sabe aquele boneco monstrinho azul e orelhudo do desenho Lilo e Stitch? Então, ela me deu um de uns 50 centímetros. Disse que era um presente para eu não esquecer dela. Imagina se eu esqueceria. Aliás, nunca mais a esqueci. Com o coração dividido e pesado, embarquei para o Brasil. Revi meus pais, familiares e comemoramos muito. Matei a saudade do Brasil. Porém, com o passar dos dias no Brasil, senti que eu estava diferente. Comecei a estranhar o meu próprio país. Sei lá, achei as pessoas mal educadas, os parentes intrometidos demais, as coisas muito caras e comecei a pensar em voltar o mais rápido possível para o Japão e meu mundinho de fábrica. Os planos de fazer faculdade, eu já não tinha mais importância. Eu me sentia desconfortável em ficar no Brasil, eu não conseguia mais me adaptar por aqui. Eu comecei a sentir saudades da minha vidinha no Japão. Ficar definitivamente no Brasil já não me chamava mais atenção. Algumas vezes, conversando por WhatsApp com a Ayumi, ela me dizia: aproveite a oportunidade que o seu país e a sua família te oferecem. Se eu tivesse essa chance, eu aproveitaria, porque trabalhar em fábrica até ficar mais velha não é bom para o futuro. Estude e trabalhe, e quando você estiver bem, me chame, que eu vou ao Brasil. Quero conhecer a sua casa e a sua família. Eu acho que o Brasil é um país bom, porque as pessoas são mais livres e alegres. Hoje eu sei que ela tinha toda a razão. Apesar de todos os problemas, o nosso Brasil permite que a gente estude, que a gente cresça e recomece a vida quantas vezes for necessário. Aqui somos livres, embora muita gente não se dê conta disso. Eu sei que se a Ayumi viesse ao Brasil um dia, ela poderia ser quem era, sem medo. Mas foi aí que toda a minha história mudou. Todos os meus planos mudaram. Em um domingo, recebo a notícia que a Ayumi havia se afogado. Uma das minhas amigas do Japão me ligou chorando e disse que a nossa japinha havia partido. Eu não podia acreditar no que tinha acontecido. Ana, parecia que o meu coração estava batendo fora do peito. As minhas pernas ficaram moles e eu perguntei desesperada: como assim? É brincadeira sua. Ela sabe nadar muito bem. Eu havia falado com ela uns 2 dias antes e agora ela se foi de maneira tão estúpida. Não tinha explicação para o que tinha acontecido. Eu não me conformava. Eu sentia culpa, me cobrei por não estar lá, parecia um pesadelo e eu estava do outro lado do mundo, tão longe. Eu não podia fazer nada e o meu coração doía tanto. Pensei nos pais dela e na família e chorei até acabar o meu fôlego. O que me disseram foi que no feriado prolongado de agosto, época de verão, a Ayumi havia ido com alguns amigos para um lago, uma espécie de prainha, igual a que temos aqui no interior de São Paulo.
Segundo relatos, ela havia passado o dia nadando, pois era uma exímia nadadora. E em determinado momento, a correnteza traiçoeira a puxou para algum lugar onde ela não conseguiu emergir. Ana me deu uma sensação de culpa e remorso tão grande que demorou um bom tempo para esse sentimento passar. Aquele final de 2014 foi o mais doloroso para mim, mas percebi que eu precisava tomar uma decisão na minha vida. Eu não sabia o que fazer porque eu não conseguia me adequar ao Brasil. Ao mesmo tempo que a vontade de voltar ao Japão era forte, porém eu não teria mais a Yumi lá. Tudo então seria diferente. Isso era insuportável de pensar. Desenvolvi transtorno de ansiedade. E sabe o que me acalmava? Correr. Sim, eu havia adquirido o hábito de correr. Aprendi com a Yumi. Então eu precisava tomar uma decisão. Foi então que eu decidi ficar no Brasil e retomar os meus planos de entrar na faculdade de Direito. Afinal, agora eu tinha umas economias e poderia custear o meu curso. Esqueci um pouco a ideia de voltar ao Japão e comecei a me dedicar aos estudos. Comecei a cogitar a possibilidade de prestar concurso público para a área policial. Meus pais apoiaram e me deram suporte. Tinha tudo para dar certo, só dependia de mim. Estudava o dia todo para o concurso e para a faculdade e ainda praticava corrida com a intenção de estar bem fisicamente para algum provável teste de aptidão física. Eu era jovem ainda, poderia sim conseguir algo bom. Pensava nas palavras de incentivo da Yumi. Eu acredito que acabei projetando o sonho dela em mim. Peguei para mim um sonho que era dela e acreditei nele. E assim dei prosseguimento e tudo foi acontecendo. Apesar de ter seguido a minha vida, eu sempre senti e sempre sentirei saudades dela. Saudades do que não se viveu, do beijo que não demos. Nunca vou saber o gosto dela. E assim se passou um ano. No primeiro concurso que prestei para a PM de São Paulo, fui reprovada na primeira fase. Não pensei em desistir. Fiz a prova para a Polícia Civil. Mais uma reprovação. Colecionei reprovações ao longo de 3 anos. Estava cansada e já quase desistindo. Até então, nenhum fato sobrenatural havia ocorrido. Não que eu tenha percebido, porque eu estava tão imersa em livros, em apostilas, me cobrando tanto nos estudos, que se ocorreu alguma coisa passou despercebido. E foi aí que procurei desacelerar nos estudos, refazer meus planos e respirar um pouco da pressão que eu mesma me colocava. Nessa fase, eu estudava de 8 a 10 horas por dia. Então, foi aí que comecei a reparar em fatos sobrenaturais sutis que começaram a ocorrer. Eram pequenos sinais. Às vezes, o sobrenatural pode estar nas sutilezas, não necessariamente em coisas assustadoras. Como, por exemplo, uma vez peguei dengue e tive uma febre muito alta. Eu estava um bagaço, toda dolorida e quase não conseguia abrir os olhos de tanta dor de cabeça. Porém, em um determinado momento, eu vi a Yumi ao lado da minha cama. Ela não dizia nada. E eu comecei a chorar alto. Eu estava com dor. Minha mãe ouviu e veio me ver. Momento esse que a Yumi desapareceu. Eu nunca mais a vi. Guardo essa lembrança e às vezes prefiro acreditar que foi um delírio de febre apenas. Outra vez, sentada na varanda de casa, senti uma presença ao meu lado. Senti um arrepio nos meus braços. Eis que ouço uma espécie de sussurro cantado. Uma voz feminina, como se fosse um... Parecia que tinha alguém sussurrando uma canção de ninar no meu ouvido. E ficou assim por quase todo o dia. Parava e voltava a murmurar, mas eu não tive medo. Outra vez, era mais ou menos 5 da manhã. Eu estava dormindo e comecei a ter tipo uns espasmos musculares na minha perna esquerda. Acordei e senti o quarto muito quente. Pensei que esses espasmos poderiam ser fadiga muscular ou algo assim.
quando de repente eu olho para o chão do meu quarto e vejo o meu par de tênis de corrida arrumadinhos lado a lado, com suas fitas refletoras brilhando muito. Sabe aquelas que quase todos os artigos esportivos têm e que refletem a luz de um farol de carro, por exemplo? Tem muito em tênis, em capacete, em jaqueta, etc. Então, as do meu tênis de corrida estavam brilhando muito e não tinha nenhuma fonte de luz que poderia provocar uma reflexão, um reflexo tão intenso. E eu fiquei intrigada. E esse espasmo muscular na minha perna? Eu acho que foi justamente para me acordar. Bom, passado alguns dias, em uma tarde qualquer, eu cansada e entediada, sentada na minha cama, tive uma crise de choro. Comecei a me questionar se o que eu estava fazendo era o certo para mim. Já não aguentava mais tanta derrota. Não tinha amigos, sentia-me inútil por não ajudar financeiramente os meus pais. Foi quando uma pequena borboleta amarela entrou pela janela do meu quarto e parou bem em cima do meu urso de pelúcia do Stitch. Justamente aquele que a Yumi havia me dado de presente como lembrança. Ana, nessa hora eu senti a presença dela. Eu senti que ela talvez estivesse querendo me dizer algo. Aliás, acredito nisso até hoje. Às vezes ainda sonho muito com ela. Acredito que de alguma forma ela me acompanha. E assim chegou o ano de 2019. Minha colação de grau aconteceu em fevereiro de 2020. Durante esses anos mudei muito. Passei a ter fé e a acreditar mais em mim. Acreditar nos meus sonhos. E hoje penso que se não for para lutarmos por nossos sonhos, a vida fica vazia e sem graça. Continuo estudando, consegui boas classificações em concursos no ano de 2020, porém em outros estados do país. Estou esperançosa e acredito em tempos melhores. Todos nós devemos acreditar em tempos melhores, afinal as tempestades sempre passam. Não sei o que Deus guardou para mim, sei que um dia meu sonho vai ser honrado. Acredito nisso e vou fazer acontecer, não importa o tempo que leve. Continuo firme em direção às minhas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Enquanto a minha vida pessoal continua morna e sem nenhuma novidade. Sou noiva amorosa dos livros e brevemente me casarei com a minha farda de policial. E até que esse dia não chegue, vou levar comigo essas boas lembranças de momentos que vivi que me mudaram para sempre. Só tenho a agradecer de todo o meu coração a Yumi, esteja ela onde estiver, por ter sido parte da minha juventude e de me ajudar a decidir a minha vida. Obrigada por ler o meu relato, tentei resumir ao máximo e quero dizer que o sobrenatural não precisa ser algo aterrorizante e provocar medo ou ser algo ruim. Pode ser algo que se esconde nas sutilezas e se mostra quando nos sentimos mais desamparados. Obrigada por ler o meu relato, um abraço a toda a família Assombrado e deixo aqui um abraço especial para os brasileiros que moram no Japão. Tenho algumas amigas que amo muito que ainda moram e trabalham por lá. Fim. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história, muito legal. Espero que também sirva de inspiração para alguém que está assistindo. Certo? E é isso daí mesmo que ela disse. Às vezes o sobrenatural, as coisas acontecem, não é só aquelas, nossa, que assustam, ou que, meu Deus, às vezes nas pequenas coisas, e como ela disse, quando a gente está mais precisando, quando a gente se sente desamparado, às vezes, se você prestar atenção, aquela coisinha que aconteceu que você fala, será? Mas você sente que é, sabe? Às vezes aquele foi um sinal para você. Para outro, como eu disse, pode não significar nada, mas você sabe que aquilo significou alguma coisa para você. Alguém quis te dar um recado do além para você. E você entendeu. No fundo, você sabe que você entendeu. Sabe? Bom, espero que tenham gostado do relato. Um beijão para vocês e fiquem ligados que a gente se vê logo mais. Beijos e fui!